Uh, muito bom. Pode ser um pouquinho mais. Uha! Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Mário Dourado do Caminho Sagrado. Esse vídeo é um guia completo sobre a medicina do rapé, do início ao fim do vídeo. A gente tem reparado que o rapé, ele tem, assim como as medicinas da floresta, tem, conforme vai chegando aqui nas cidades, em contato com as grandes capitais, com a população, a gente repara que vai acontecendo uma banalização dessas medicinas sagradas. Então a gente percebe assim um uso recreativo dessas medicinas, e então a intenção desse vídeo é estar trazendo um guia completo com informações bem importantes sobre a utilização correta dessa medicina e principalmente a utilização segura dessa medicina, né? Trazer também aqui muitas dúvidas que surgem, né? Uma delas é, por exemplo, se o rapé faz mal, se o rapé pode viciar, se a pessoa pode se viciar em rapé. Os benefícios dessa medicina sagrada, os benefícios do rapé, tanto para a mente quanto para o corpo, para o espírito, para a energia. E começando aqui do princípio, sobre o que é o rapé, né? O rapé é utilizado há milênios assim pelos povos tradicionais da bacia amazônica. Encontraram na Bolívia, em uma caverna, uma bolsa com medicina. Encontraram nessa bolsa um cachimbo, uma bolsinha com resquícios de ayahuasca e outra bolsinha com tabaco em pó, que era o rapé, e um aplicador de rapé. Fizeram o teste de carbono e dataram 1000 anos, né? Então, a evidência mais antiga até agora, até esse momento, é essa da utilização não só do rapé, mas também da ayahuasca e do tabaco, né? E também perceber que essas medicinas elas são utilizadas de forma milenar em conjunto, né? Então, nas cerimônias tradicionais, a gente percebe muito a utilização dessas três medicinas: a ayahuasca, o rapé e o tabaco, né? Então, só para a gente ter uma noção assim do tempo que é utilizado, né? Muitas gerações já conheciam essas medicinas e utilizada por esses povos. O rapé, o que que é o rapé, né? O rapé, ele é a mistura do tabaco em pó, ele é, ele é produzido, ele passa por um processo ali de pilagem, né, de secura das folhas do tabaco e de pilagem dessas folhas, até ele ficar, o tabaco ficar bem fininho. Depois é passado por um processo de peneiragem ou de voal, onde é tirada a parte, os granulados, a parte mais grossinha, e fica só aquele pó bem fininho do tabaco e as cascas de árvores sagradas na Amazônia, que tem propriedades medicinais. Um exemplo, por exemplo, é uma árvore chamada Tsunu, que é muito sagrada para o povo Iauanauá. E eles retiram partes da casca dessa árvore, pegam essas cascas, secam e queimam até ficar as cinzas dessas cascas. Depois passa por um processo de peneiragem também dessas cinzas, e é misturado os dois ingredientes, o tabaco e as cinzas da casca da árvore. Depois, nesse momento, normalmente de união das medicinas, é feito um rezo ali pelo pajé ou por quem preparou essa medicina nessa união, e aí fica pronto o rapé para utilização de forma sagrada. Então, falar também sobre os benefícios do rapé, para que ele serve, para que ele é utilizado, né? Então, o rapé ele pode ser utilizado para diversas intenções ou para diversos propósitos, né? Ele é uma medicina assim que corresponde muito ao nosso propósito interno ali quando a gente vai consagrar essa medicina. Então, por exemplo, os indígenas eles utilizam bastante quando eles acordam, para acordar mesmo, até mesmo de jejum,
eles gostam de sentar num lugarzinho mais tranquilo e fazer uma aplicação de rapé, né? Pedir uma bênção, fazer uma oração ali pelo dia, entrar em conexão e geralmente pedem para o rapé trazer energia para começar aquele dia com mais energia, né? E no final da tarde, também, quando termina o dia, quando o dia o sol está se pondo ali, eles fazem o mesmo processo normalmente, sentam em um cantinho ali e pedem para a medicina acalmar o corpo, relaxar, para ir entrando já nessa sintonia da noite, de relaxamento, né? Eles passam rapé também, por exemplo, para caçar, ou quando a mente está muito bagunçada, está muito distraída, aí eles afirmam um propósito de focar a mente, de serenar, clarear os pensamentos, trazer mais foco, mais conexão, né? Às vezes, quando você está com uma energia pesada, densa, então você pede, faz um propósito ali antes de receber o sopro, com uma intenção de limpeza energética, um descarrego ali. Então o rapé ele parece que tira com a mão. Então ele é muito flexível e vai muito da sua intenção ali naquele momento. Para que eu estou precisando dessa medicina nesse momento? Né? Então dessa forma ele é utilizado. Ele escuta o nosso rezo e responde ao nosso rezo, ao nosso pedido ali. Então uma grande ferramenta assim que é utilizada não só nas cerimônias, mas também no dia a dia. Então nas cerimônias com medicina é algo diferente de você utilizar no seu dia a dia essa ferramenta, esse instrumento sagrado. Em uma cerimônia o rapé ele ganha uma outra conotação. Ali realmente ele vira algo sagrado, algo poderoso realmente, né? Quando você está em uma cerimônia sagrada, principalmente com a ayahuasca, em algum momento geralmente é aberto uma roda de rapé na cerimônia de ayahuasca e ali essa medicina sagrada, o rapé ele ganha uma outra conotação. É muito mais profundo, muito mais intenso, né? Ele gera um processo, ele pode gerar um processo de cura muito profundo, de limpeza espiritual, física, orgânica, mental. Então é muito forte. É diferente de você passar um sopro no seu dia a dia e é diferente você tomar um sopro de rapé em uma cerimônia, principalmente de um pajé ou alguém que tem o conhecimento de como funciona essa medicina. É muito diferente. Isso eu já passei por essa experiência diversas vezes, então assim, fica um toquinho importante também. Se você toma rapé no seu dia a dia, em alguma oportunidade você vai participar de uma cerimônia tradicional com o povo que utiliza essa medicina, com o pajé que utiliza essa medicina, tira todo o conhecimento que você tem de rapé, faz assim, ó, limpa a mesa. É como se fosse uma primeira vez. Ali realmente você vai conhecer o que é essa medicina, o poder que tem o rapé. Então sempre vai com humildade, né? Sempre pede um sopro ali na medida, fala que está começando, não dá uma de sabe tudo, que eu sou o guerreirão, a guerreirona, que eu aguento tudo, porque derruba, né? Então sempre a gente ter humildade, já deixa esse toquinho importante aqui também, tá? Então o rapé ele traz esse equilíbrio interno, esse centramento, é uma medicina de centramento, é uma medicina que traz equilíbrio, é uma medicina que traz uma limpeza energética, um equilíbrio energético também, traz mais vitalidade, ou então mais relaxamento quando você quer relaxar, quando assim você precisa, né? O rapé ele traz mais foco também, ele clareia a nossa mente. Então existem uma série de benefícios dessa medicina, mas é importante ter cuidado também para não usar de forma banalizada, de forma deturpada, porque o rapé ele é feito com composto que é o tabaco, e o tabaco ele contém nicotina.
E a nicotina, se utilizada de forma indevida, assim como o tabaco, o cachimbo, que é utilizado tradicionalmente, o tabaco também é uma medicina muito sagrada, utilizada com cachimbo. Muitos povos tradicionais utilizam essa medicina. Esses povos, eles não tragam o tabaco, eles só baforam pela boca o tabaco. É uma medicina muito forte também, mas utilizado da forma indevida pode causar vício, sim. Eu mesmo conheço dirigentes, pessoas que ficam toda hora com o curipe na mão ali, tomando rapé. Muitas pessoas assim fazem um uso indevido dessa medicina, e tem que tomar muito cuidado com isso, porque causa vício, sim. Geralmente a pessoa fala, não, é só um rapézinho, mas está utilizando assim toda hora rapé para tomar banho, rapé para almoçar, rapé para trabalhar, rapé no escritório. Então, atenção com essa medicina, tá? A medicina, ela deve ser utilizada com respeito, porque senão ela perde o valor ali espiritual, o valor sagrado, e entra no contexto mundano. E aí sim pode causar vício e até malefícios para a sua saúde. O rapé utilizado da forma errada, ele pode ir para o pulmão, para o lugar errado, né? Pode gerar uma enfisema, pode causar também bloqueio das vias nasais aqui, entupimento mesmo, ressecamento dessas vias, utilizado toda hora. Então é importante assim ter esses cuidados, né? Pode dar dor de cabeça. Ver se você se identifica com algum desses sintomas: dor de cabeça, se você toma rapé toda hora, zumbido no ouvido, tontura, pressão no ouvido, pensamento bagunçado na cabeça, se você está tomando rapé toda hora, tá? Excesso de rapé também, assim como excesso de tabaco, o tabaco ele afina as veias e pode dar muita dor, principalmente nas pernas, canseira no corpo, né? Então são alguns sintomas que você deve reconhecer em você se você está tomando essas medicinas em excesso, tanto o tabaco pitado quanto o rapé, tá? Não estou falando do cigarro, cigarro da Souza Cruz, né? Esse cigarro que o pessoal fuma aí no dia a dia, aí já é bem pior aí, né? Mas estou falando aqui do tabaco pitado, tabaco de cachimbo e o rapé. Esse aqui é o rapé que a gente produz aqui no Caminho Sagrado. Esse é o Tsunu, né? A gente aqui no Caminho Sagrado, a gente utiliza somente o Tsunu há muitos anos. A gente estuda só com o Tsunu. A gente utiliza nas cerimônias, né? E então tem que ter muito cuidado, assim, sabe? Eu prefiro me aprofundar em uma medicina só, estudar ela, entender como ela funciona, os benefícios dela, do que ficar tomando todo tipo de rapé aí, né? A gente observa que o rapé está entrando na moda, então é algo que eu gostaria de falar aqui também, né? Sobre essa moda do rapé, essa banalização do rapé. A gente vê assim pessoas criando, inventando uma variedade assim, chama rapé gourmet, né? Então eu separei até aqui alguns nomes aqui que o pessoal dá, né? Rapé de camomila com rosas, esse deve ser bom, né? Rapé de aroeira, né? Para quem não sabe, aroeira é tóxico, tá? Então observa aí, né? Rapé de eucalipto. Eucalipto, não sei se você toma esse tipo de rapé, mas o eucalipto é tóxico, você pode estar se intoxicando também, né? Rapé de 7 ervas. Que ervas são essas, né? Então é importante refletir sobre isso. O que eu estou ingerindo, o que eu estou pondo no meu corpo aqui? Eu estou vendo aqui também rapé de amora com maracujá. Esse deve ser calmante, né? Já vão estar inventando também rapé de flocos crocantes, né? Para adoçar a vida. Esse rapé é bom para adoçar a vida. Se você está com a vida muito amarga, toma um rapé de flocos crocantes. Então, tem que tomar cuidado com essa banalização. Isso estão vendendo por aí na internet, você acha aí, né? Tem gente que vai até me questionar aqui, mas eu digo isso para a gente refletir, né?
que a gente está fazendo com a medicina indígena tão sagrada, milenar para muitos povos, né? A gente está fazendo isso aí, né? Cada etnia que utiliza essa medicina geralmente usa uma qualidade de casca, ou no máximo 2 ou 3, né? Que nem os Yawanawás, por exemplo. Eles utilizam o tsunu como medicina, como o rapé deles, né, tradicional. Os Yanomamis, eles utilizam o iopo, só que o iopo, atenção aí pessoal, o iopo não é rapé, o iopo, é diferente, tá? O iopo, ele não é feito com tabaco, o iopo verdadeiro mesmo, tradicional, eu já tomei, e quem já conhece sabe que é muito forte, tá? Então ele é até perigoso ser utilizado como rapé, soprado com tudo ali, com força, é muito forte, muito poderoso, você vai ficar horas derrubado no chão comendo terra, né? Então, assim, sempre se lembre, iopo, ele tem uma outra utilização, existe uma outra forma de utilizar. Ele é soprado também na narina, mas é de uma outra forma ali, segura para você, tá bom? Então, sempre que alguém vir falar, ó, eu tenho aqui um rapé de iopo, ou eu tenho um iopo aqui, você quer? Que tem maluco para tudo. O iopo como é utilizado e de que forma é utilizado no contexto tradicional. Aí é seguro. Agora você tomar um iopo na pracinha, na sua casa, com qualquer pessoa, você está pondo a sua conta em risco, tá? Então iopo, separar, o iopo não é rapé, tá? Iopo é iopo, lembrem-se disso, tá? O paricá, né? Eu falei sobre o tsunu, o iopo, o paricá. O paricá é um rapé muito bom, usado tradicionalmente pelo povo Iepamaçã, né? A gente chama eles de tucanos, né? Mas é o povo Iepamaçã, do Alto do Rio Negro, que utiliza tradicionalmente o paricá, entre outras etnias ali do Alto Rio Negro. É uma medicina muito boa, muito especial, então existem esses tipos de rapé tradicionais. Tem o canela de velho, que é utilizado pelos Kaxinawás, cumaru, murici, mulateiro, né? Então essas são ervas, são plantas que são utilizadas tradicionalmente. Então diria que são rapés tradicionais. Esses são rapés de verdade, porque é utilizado por tradições ali. Existe todo um estudo, toda uma ciência tradicional, tá? E tem as invenções aqui da gente, do homem, do ocidente, da cidade, que a gente inventa aí os rapés de flocos crocante, de maracujina, rapé mentolado de menta com eucalipto. Isso, desculpa dizer, mas não é rapé, é invenção nossa. A gente poderia dar um outro nome aí, tudo bem, beleza, eu gosto disso, mas tem que dar outro nome para as coisas, tá? Rapé, o rapé são os rapés tradicionais, tá bom? Então é importante ter esse cuidado com as medicinas, assim, para a gente não desrespeitar os povos. Porque o que eles olham como eles se sentem quando eles veem a gente aqui da cidade utilizando esses rapé gourmet aí, de forma banalizada toda hora, tá? Como você se sentiria se você fosse uma tradição e visse essa banalização que a sociedade está fazendo com suas medicinas sagradas, né? Então é importante a gente ter respeito pelas medicinas, tá bom? Saber separar uma coisa da outra, tá? Rapé tradicional é medicina realmente, é algo profundo, realmente cura, e tem essa bagunça, essa banalização. Então saber separar uma coisa da outra. Então acho que esse é o principal. E dita essas palavras, aqui eu vou também compartilhar assim a forma correta. Esse é um estudo com várias etnias, com vários povos assim que a gente tem contato, que eu tenho contato, com vários pajés que utilizam essa medicina, né? Desde os Yawanawás, Catuquinas, Tucanos, né? Iepamaçã.
Então é um estudo assim de muito tempo, muitos anos com essa medicina. Eles utilizam, tem suas variedades, suas diferenças ali na utilização, mas aqui eu vou falar um pouco sobre uma forma simples e segura que funciona, uma forma respeitosa com essas medicinas. Então, primeiro eu vou te mostrar esse curipe, o autoaplicador. O que é isso aqui, esse instrumento? Esse é o autoaplicador. Ele é feito para você mesmo se aplicar, né? É o que o pessoal mais utiliza assim no dia a dia, tá? E tem o tepi, que é quando eu vou receber o sopro de outra pessoa ou passar o sopro em outra pessoa, tá? Então primeiro eu vou mostrar aqui como funciona de forma simples, tá? Aqui, esse aqui é o rapé, aqui é o sunu, né? Coloquei bastante. Um pouquinho menos só para mostrar para vocês, tá? Como funciona, pessoal? Primeiro, você prende o ar, tá? Não precisa pôr muito, caso você esteja conhecendo essa medicina, é importante que você receba os primeiros sopros assim de alguém com mais experiência ali, não faça sozinho para não fazer errado, tá? Caso você tenha alguma experiência, já vai saber como funciona. Então você põe, aqui eu ponho só um pouquinho, tá? Não precisa de muito. Eu já gosto, já sei o meu tanto bom aqui, né? Como eu já utilizo assim no dia a dia. Como você faz para soprar em você? Primeiro você prende o ar, não precisa nem encher, nem esvaziar o pulmão. Ali no meio do tanque, simplesmente prenda o ar e encosta aqui na narina, não precisa enfiar lá dentro, tá? Você só aproxima aqui, ó, e passa o sopro. Você sente o rapé subindo aqui pelo nariz, né? O rapé ele tem que ir aqui, ó. Você tem que sentir ele aqui na nuca, bater aqui na nuca, né? Aqui como é um sopro só para mostrar, não muito forte. Então é importante tomar dos dois lados, tá? Mesmo processo. Prende o ar, passa o sopro. Depois que você recebeu o sopro, você solta o ar devagar pela boca. Primeiro solta o ar e depois expira. Traz o ar, inspira somente pela boca. Enquanto o rapé está no seu nariz, você respira só pela boca. É isso, tá? Senta na cadeirinha, para em algum lugar quietinho, fica ali por um tempinho. Pode sentar aqui, tá? E aproveita a medicina ali, tá? É importante você ter um tempo onde ninguém vai te incomodar, um lugar assim que para você é um lugarzinho especial, sagrado, onde ninguém vai te incomodar, para você ficar ali naquele momento, pelo menos uns 10, 15 minutos, meia hora, tranquilo, tranquila, só sentindo a energia ali da medicina, entrando em conexão com essa energia, com essa força, tá? Aqui eu pedi para minha companheira, a Tati, me passar um sopro no tepi. Eu vou mostrar aqui o que é o tepi, é esse instrumento aqui, bonito, esse é um tepi Awanawá, tá? Pega o outro também, Tati, por favor. E tem esse aqui eu utilizo só nas cerimônias, é um tepi Awanawá também próprio para cerimônias, olha só que beleza, né? Esse aqui é poderoso. Gratidão. Então vou pedir para a Tati me passar o sopro no tipi, tá? Então, segura. Deixa que eu me sirvo aqui. Aqui eu vou pôr o rapé. Então vou pedir um sopro suave, um médio e um forte, tá? O sopro, não façam isso em casa,
tá bom? Eu já sei, eu já conheço, já tenho uma relação com essa medicina, então para estar mostrando para vocês como é. Então vou pôr aqui uma quantidade, a Tati vai me passar um sopro suave agora. Geralmente é sopro suave, médio e forte. Os indígenas eles dão o nome de animais para os tipos de sopro. Existe toda uma variedade de sopros, então tem o sopro do beija-flor, o sopro da onça, o sopro do jabuti, o sopro da jiboia, né? Então tem toda uma variedade de sopros, muda de tradição para tradição, não tem como eu estar entrando aqui para não alongar muito. Então, geralmente por exemplo, é sopro suave, médio e forte. Cada animal tem ali, por exemplo, o da onça é forte, o da jiboia ele é mais alongado e mais suave, mas pode ser bem intenso também a experiência. O sopro do jabuti é um soquinho assim, é muito bom também. Então cada sopro ele tem uma finalidade diferente e um propósito diferente ali, tá? Então a Tati vai me passar um sopro suave aqui agora. Ó, prende o ar. Fecha o olho para não entrar rapé no seu olho enquanto você estiver tomando sopro, tá? Outra coisa, o rapé você não inala, você não cheira com o nariz, que nem outras porcaria que o pessoal cheira por aí. Você só recebe o sopro, você sente o sopro subindo aqui, tá? Só isso, tá bom? Você não inala o rapé. Se você inalar, pôr a conta em risco também. Você cheirar junto conforme você toma o rapé, tá? Então você só aproxima, é importante não enfiar a ponta do tipi lá dentro do seu nariz, tá? Deixa só encosta por cima aqui para ter um espaço de retorno, porque enquanto o rapé sobe, esse retorno do ar que faz o rapé subir e ir aonde que tem que ir, tá bom? Então vou me preparar aqui. Então ela vai me passar o primeiro sopro. Soltei o ar pela boca, respirando só pela boca. Com um pouco de rapé no bigode aqui. Espera um pouquinho. Tudo bem. Agora um sopro médio. Aqui eu servi aqui a quantidade. Você vê que já vai escalonando. O sopro da Tati aqui é famoso. É bom para curar. E agora um sopro forte. Muito bom. Pode ser um pouquinho mais. Graças. Dá um tchauzinho aqui, Tati. Essa Tati, minha companheira aqui de aventuras aqui no Caminho Sagrado, minha esposa querida. Adoro os sopros dela. Gratidão. Então espera um pouquinho. Sente a energia. Pega o papelzinho higiênico, tem um papelzinho higiênico. O rapé, você não assoa ele na hora, não tira do nariz na hora, não soa ele. Você sentou, recebeu o sopro, sentou no lugar, relaxa, chega uma hora
que ele começa a descer naturalmente, a escorrer o rapé pelo seu nariz aqui. Ele começa a descer, aí sim é o momento de tirar ele. Quer dizer que a energia dele já está no seu corpo e que aí sim você pode retirar o rapé, o físico do rapé. É sem cortes, pessoal. O rapé, ele pode, principalmente sopro forte, ele pode provocar um suor. O elemento do rapé é o fogo, então você pode sentir uma suadeira bem grande, inclusive de molhar a camiseta, molhar a calça, molhar tudo, sabe? Pode ser muito intenso, pode provocar vômito, é bom também. O rapé ele tira um tipo de muco. Os pajés falam que quando acumula a panema, o azar, ele acumula um tipo de muco aqui na boca do nosso estômago e o rapé ele tira esse muco. Então é muito natural a pessoa vomitar durante o processo com rapé, principalmente um sopro mais forte, tá? Então depois você sente assim um bem-estar, um alívio muito grande quando tira essa panema toda, esse muco todo, né? Falar um pouco aqui dos indígenas, né? Os indígenas, eles, principalmente os pajés, eles têm esse conhecimento, então é muito importante, esse é um toque assim muito importante assim para vocês, para todos que utilizam essa medicina, não tomar rapé de qualquer pessoa, tá? Não pedir rapé para qualquer pessoa, não é qualquer pessoa que você vai dar seu corpo para receber a energia dela. O rapé é uma troca entre a energia da pessoa e sua energia. Então a pessoa está pondo a energia dela junto no sopro em você, está colocando em você. Então os pajés eles sempre falam para você receber, quando você for receber um sopro, você receber de uma pessoa que está no seu nível ali ou no nível acima, tá? Uma pessoa mais espiritualizada, mais pura, de preferência que pratica dietas. Então é uma pessoa segura para você tomar um sopro. Nunca tomar um sopro de uma pessoa com a mente meio bagunçada, que está no mundão, está nas baladas e fazendo um monte de bagunçando aí na vida, com a vida toda bagunçada, porque essa bagunça toda vem para você e a sua vida fica bagunçada, a sua mente fica bagunçada. Eu mesmo sou dirigente, as pessoas adoram aplicar rapé em dirigente, eu não sei porquê, né? Então eu sempre tomo esse cuidado para quem que eu peço sopro, tá? Para me fazer bem, né? O rapé ele é uma medicina que tem que me fazer bem, né? Tem que me trazer bem-estar, limpeza, equilíbrio, tá? E não o contrário. Então sempre tomem esses cuidados, porque assim como o rapé pode te trazer a cura, ele pode te trazer doença também. Então ele é um instrumento de troca. Então sempre tenha esse cuidado, tá? Que sempre seja um sopro de bem-estar, de cura, de equilíbrio. Então tem que ser uma pessoa ali escolhida a dedo da sua confiança para receber esse sopro, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Acompanhe aí os vídeos, tem muitos vídeos interessantes aqui no canal. Dá uma olhada, acompanha, tem muito conteúdo bom. E curte, se você gostou desse conteúdo, se foi importante para você, curte esse conteúdo. Isso nos apoia e nos dá motivação para continuar trazendo aqui informações com conteúdo sério, com conteúdo realmente que traga esse respeito às medicinas tradicionais, aos povos tradicionais, a forma correta de estar se utilizando essas medicinas, tá bom? Um grande abraço e agora eu tô aqui na força do rapé ainda, vou curtir aqui um pouco ainda, aproveitar essa natureza e me conectar com ela, tá bom? Um grande abraço em vocês. Arro!